É. Assim, o pessoal fala que você mistura a religião com Bitcoin, mas no fundo tem tudo a ver porque a Bíblia, ele é o livro da A natureza verdade. das coisas. Exato, Ali é a natureza das coisas. Ali é a natureza das coisas. O que é homem, o que é mulher, o que é certo, o que é errado. Você consegue chegar a várias verdades, a verdade sem Deus. Os animais percebem que existe dia e noite, inverno e verão, não é isso? Sim, sim, O objetivista, por exemplo, um cara que segue a ideologia de Ayn Rand, sim. concorda que não, que ele consegue entender que existe um certo e errado absoluto, que não existe relativismo moral. Por Sim, exemplo, você sim, não precisa de Deus para descobrir todas as verdades. Embora a verdade maior e absoluta você precisa, não é isso? sim, sim. O objetivismo, é, ele é interessante, mas ele O vai... PNA, pronto, o PNA, como Herman Hoppe demonstrou, o PNA pode ser logicamente deduzido como uma verdade, uma moral absoluta, não é isso? Sim, sim, exatamente. Mas assim, uma das coisas que você cita muito nos podcasts, né? Aquela clássica pergunta: você pagaria para ser sodomizado? E no fundo, isso é só uma forma de você resumir a teoria subjetiva do valor, né? Exatamente. Do E tem Calmendia. pessoas que pagam. Se tem pessoa que paga e você não pagaria e não aceitaria pagar e não entende como é que você consegue, você tem que reconhecer que você não entende o valor das outras coisas para as outras pessoas, exatamente. Exato. E só essa pergunta, ela já refuta ali toda a teoria marxista e até mesmo Não, ele refuta até mesmo a ideia que Cogos falou no debate de que ouro era valioso porque ele tinha uso prático. Não é, porra. O ouro na terra não vale nada, porra. O que dá valor ao ouro é a expectativa que as pessoas dão a ele, não é isso ou não? Exato. Não, e até o considerado pai da economia caiu nessa Pois armadilha, é, né? Adam Smith Adam acreditava em Smith valor trabalho, exatamente. acreditava Acreditava no em valor valor trabalho, trabalho. poxa. Então é uma coisa lógica, mas que passa despercebida até mesmo por economistas renomados, né? Mas tem isso na literatura universal. A história do Sexta-feira lá com o Robson Crusoe, das moedas. O cara diz, essa moeda compra mulher, compra escravo, compra isso e aquilo. Essa história é Sexta-feira engraçada. faz tudo pela moeda. No final, não quero moeda, não. Isso vale lá. Aqui. Ele Ai, mostrou, né? ai, ai. Provou ou não provou o valor intrínseco do ouro? Sexta-feira, como é? Hein? Provou, Ele provou. mentiu? Moedas de ouro não compram acesso à mulher, a pepeca, comida, não compra escravo, compra tudo, não é isso ou não? Ele falou a verdade. Cruzoé mentiu para sexta-feira ou não? Não, não. Mas para ele não, né? Lá, né? Não, esse aí aprendeu na prática, né? O valor subjetivo. Ai, ai, ai. Ele Mas acaba jogando a porra fora no mal, a porra dele se reta tanto que ele manda a casa do caralho a moeda. Assim, voltando ao juro negativo, eu acho que isso faz a pessoa entender também o efeito Cantillon, né? Que é uma coisa leva a outra, e quando você falou, primeiro a pessoa aprende o comunismo, né? Porque ele começa ali a se questionar, ver que tem algumas coisas de errado, e a teoria mais, vamos dizer assim, imposta pela mídia o marxismo. Então a pessoa vai ali e se encanta ali por aquelas ideias, né? Mas eu acho que o, os comunistas eles não entendem o efeito Cantillon, né? Porque A acho maioria que das pessoas combatem o comunismo com argumentos pragmáticos, mostrando como as experiências comunistas terminaram mal. E as pessoas que defendem o comunismo, eles defendem argumentos emocionais, que é o sentimento, você não se importa com os pobres, não sei o que lá. É por isso que Ayn Rand tem uma sacada muito boa, que afirma que não é uma questão pragmática. Você tem que combater o comunismo com argumentos morais, de que é imoral você impor às pessoas algo contra a vontade delas, que a iniciação de violência contra pessoas inocentes é absolutamente imoral, que existe uma moral absoluta, que existe certo e errado, certo? Existindo Deus ou não. Existindo Deus, você vai lá no Gênesis, dos 10 mandamentos, no próximo como a si mesmo, não é isso? E se você não acreditar em Deus, no PNA, não é isso? O princípio da não agressão. sim, sim. E como que você... primeiro você disse que nunca foi comunista, mas o PNA sempre foi muito óbvio para você, ou você tinha uma ideia ali minarquista, ainda mais estatal, e depois você... Não, eu acreditava em minarquismo quando eu era criança,
Eu só entendi que o Estado não era mais necessário. Porque o Estado foi uma etapa necessária na história da humanidade. Não existia sociedade anônima. Ninguém podia abrir sociedade anônima na cabeça dele há 200 anos atrás. A única maneira de existir escala para os grandes empreendimentos, para inclusive colonizar a América, foi o Estado. Quem me mostrou que isso podia ser possível foi um cara chamado Stefan Molyneux, que inclusive fez uns podcasts com o professor Olavo. Ele mandava a galera comprar Bitcoin em 2012, 2013, ganhou quase 500 Bitcoin de doação. Ele foi um dos caras, inclusive, que elegeu o Trump a primeira vez. Ele foi banido em todas as redes sociais. A imagem dele, se você botar a imagem dele no YouTube, a porra derruba, né? Stefan, a tese de mestrado do Stefan, Practical Anarchy, ele explica roupa, ele explica Rothbard, ele explica, inclusive, em casos concretos, como existem sociedades que já funcionaram e que vão funcionar no futuro sem Estado, e essa tese me convenceu. O que me convenceu do anarcocapitalismo não foi Rothbard, não foi roupa, foi a tese de mestrado de Stefan Molyneux. Interessante. É diferente do caminho da maioria das pessoas, né? Não, mas ele foi um grande... É porque hoje em dia não, né? Mas há 5 ou 10 anos atrás, porra, ele era um dos maiores divulgadores do libertarianismo que existia, né? Mas você falou que o Estado ele foi necessário, mas o Estado naquela época era muito diferente do Estado como quando a gente começa. Quando começou o YouTube, tinha um videozinho dele, a história de sua escravidão, The History of Your Slavery, que bateu um dos 10 vídeos mais assistidos no YouTube, velho, que explica mesmo, tipo, em desenho, o libertarianismo em coisa de 1 minuto, velho. Mostrando que os homens escravizam outros homens, que o homem é a coisa mais valiosa que tem, porque ele tem medo da dor, que você não consegue condicionar animais a fazer coisas por ameaça e tal. Pesquisa aí depois na internet a história de sua escravidão. É muito interessante. Mas, perdoe, qual foi a pergunta? Não, é isso. Eu nem me lembro. Nem me lembro mais. É isso que você disse, esse é o caminho. A maioria das pessoas começa a assistir e a entrar em contato com as pessoas com o YouTube, né? Isso não é lendo o Manifesto Libertário, né? Não é uma leitura para quem não tem formação em ciências sociais. O cara vai entender a citação de Rousseau, de Locke, de Revolução Francesa. Ele utiliza exemplos, inclusive, de política americana, de Carter, de não sei o quê, de Nixon. Você acha que a maioria das pessoas da sua idade sabe quem foi Carter, quem foi Nixon, as políticas que ele tá falando do Vietnã? Não entende, pô. Não entende. Aquilo ali é para quem tem noção de história e tem fundamento em ciências sociais. Eu recebi um e-mail essa semana de um cara, porra, com QI 20 pontos maior do que o meu, discutindo as coisas lá do artigo lá do mercado de aposta de morte. Tudo que ele falava estava incorreto, não porque a lógica dele é incorreta, mas porque ele não sabia o que era juridicamente legado. Eu estou falando de patrimônio, ele achava que era de narrativa. Ele não entendia o que era salvo-conduto, tipo, juridicamente. Ele não entendia os conceitos, não é isso? O cara que lê o Manifesto Libertário e não tiver uma fundamentação histórica, econômica, não vai entender as palavras que estão escritas ali, porra. Um cara desse é melhor que ele ler essas lições, não é isso? Né? Tem que começar pela base, né? Pelo começo, não é isso? O cara vai começar a ler o Manifesto Libertário, ele vai ter ele vai desistir no meio do livro, provavelmente, né? Porque... Todos nós somos crianças. Ninguém nasce sabendo nem falar nem andar, não é isso? Jesus veio dar o exemplo. Ele nunca se permitiu ser chamado de professor antes dos 30 anos, não é isso? O cara tem que ter humildade pra falar, putz, eu não sei esse assunto, e todo bitcoinheiro já passou por essa etapa, né? Dizer, putz, tudo aquilo que eu aprendi tá completamente errado, tá? Então... O Bitcoin é uma máquina de verdade, ele é uma máquina de fazer todos nós reconhecermos que somos humildes, que a gente não sabe, que nós não sabemos a preferência dos outros, nós não sabemos o que é melhor que os outros, né? Nós não podemos prever o futuro. Nós podemos prever que 1 mais 1 é 2. Você pode afirmar fatos e você pode afirmar lógica. Fora isso, meu irmão, o Bitcoin é uma máquina de nos ensinar humildade, exatamente, sistemática a cada 10 minutos, né? Sim. E aí a pessoa que tem um pouco mais de ego, ela provavelmente não vai entender o Bitcoin, né? Porque ela não sabe aquilo que ela não sabe, né? Acho que o primeiro passo é entender aquilo que você ainda não sabe. Então, o maior arrependimento de todo mundo, ou de praticamente todo mundo que entendeu o Bitcoin, é não ter aceitado o Bitcoin antes. Você estaria 10 vezes mais rico, não é isso? Sim. Eu ouvi falar de Bitcoin em 2012, 2013, e quando eu perguntei a todos os meus amigos, disseram que era loteria, que você ligava um computador e recebia moedas em casa. Porra, se qualquer um liga o computador, isso não vale nada. Eles só não me explicaram que a oferta era assintótica, não é isso? Que existia, ela ia cair a metade a cada 4 anos, que nos próximos 10 mil anos não vão ser emitidos tantos Bitcoins quanto foram emitidos nos últimos 4, isso vai continuar sendo verdade nos últimos 120 anos, né? Se o cara tivesse me dito essa frase, eu teria entendido que é uma coisa que
Hoje o Bitcoin já é mais escasso do que o ouro. Daqui a 4 anos vai ser 4 vezes mais escasso, daqui a 8 anos vai ser 16 vezes mais escasso, né? Foda, é isso. Olha o gráfico do ouro. O ouro perdeu do CDI, porra. O ouro perdeu da Selic, porra. Desgraça. Que Selic perdeu o dólar no colchão. O ouro não é mais reserva de valor, né? E agora com a população mundial caindo, vai ser reserva de valor? A quantidade de ouro por cabeça vai aumentar ou diminuir? As tecnologias para minerar o ouro estão aumentando ou diminuindo? As descobertas de jazida de ouro estão aumentando ou diminuindo? Pelo amor de Deus, né? Acabou. Foi fora que investir em ouro é dar riqueza a quem tem ouro. Quais são os maiores possuidores de ouro? Os bancos centrais em primeiro lugar e os bancos em segundo, não é isso? Você quer enriquecer essas pessoas? É, exatamente.